Olá, sétimo ano! Hoje a gente vai ver a revisão da aula 5. A gente vai tratar da unidade 5 lá no volume 2. Então, é a segunda unidade da apostila do segundo bimestre. Nessa unidade, a gente vai ver o espaço urbano brasileiro, a industrialização no Brasil e a infraestrutura no Brasil. Então, na primeira unidade dessa apostila 2, na unidade 4, a gente viu o meio rural brasileiro e as atividades que envolvem ali o primeiro setor da economia. Já nessa segunda unidade, a gente vai ver o espaço urbano, toda a parte de indústria ali que envolve o segundo setor e a infraestrutura, que conecta toda a economia no país. Então, ele começa, o livro didático ele começa trazendo um comparativo, lembrando a gente o que é o espaço urbano, o que é o meio rural. O espaço urbano é onde predominam as atividades de segundo e terceiro setor, onde a gente tem também ali o predomínio de áreas urbanizadas, com infraestrutura, com ruas ali definidas, casas, prédios, etc. E ele vai mostrar para a gente a evolução do Brasil, a evolução desse Brasil urbano. Hoje o mundo, o planeta Terra como um todo, a população mundial, a média é 63% urbana. O Brasil não. O Brasil já está muito acima da média mundial. E veja que esses são dados de 2010, dados do último grande censo que houve. Então, em 2010, o Brasil já tinha batido ali 85% da sua população urbana. A gente atingiu o meio a meio, os 50%, na década de 60 já. Então, principalmente da década de 60 até o início dos anos 90, a gente teve aquele forte movimento do êxodo rural, que a gente já estudou, que é aquele movimento em massa das pessoas saindo do campo e indo para a cidade, o que ocasionou essa grande explosão demográfica no espaço urbano, tornou o Brasil um país extremamente urbanizado, onde a maior parte da sua população vive no meio urbano. E aqui também a gente entra na parte de rede de hierarquia urbana. Então, as cidades elas se relacionam por questões materiais e imateriais. Como assim? Existe toda uma teia, uma rede material que conecta as cidades, que são as rodovias, os modais de transporte, mas existe também uma rede imaterial, as próprias relações econômicas entre as cidades, de telecomunicações, de transição de informações, sedes de empresas. E toda essa relação entre as cidades é definida em uma hierarquia. Nessa hierarquia a gente tem a grande metrópole nacional, que é São Paulo, que é a cidade mais importante do hemisfério sul, a cidade de São Paulo. Temos as duas metrópoles nacionais, Rio de Janeiro, devido à sua importância histórica e sua importância econômica, e Brasília, por ser uma metrópole importante, por ser a capital do país. Abaixo nós temos as metrópoles, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte e Curitiba. São cidades muito importantes ali a nível nacional ainda, mas principalmente nos seus núcleos regionais. São grandes metrópoles importantes, no seu núcleo ali macro-regional do país. E as capitais regionais, cidades de importância ali a nível local. Com todo esse aumento da população urbana do Brasil, e o Brasil em si tem um caso muito importante, porque aquela explosão demográfica urbana que ocorreu da década de 60 até o início da década de 90, ela foi muito repentina e muitas vezes sem planejamento urbano. E essa falta de planejamento urbano, essa falta de atendimento estatal para essa explosão demográfica nos grandes centros, infelizmente acarretou em vários problemas relacionados à urbanização no Brasil. Um deles é o desemprego. Então você tem uma massa gigantesca de pessoas concentrada num ponto geográfico específico, morando naquele ponto. Infelizmente não vai ter emprego para todo mundo, principalmente em momentos de crise econômica. Então aqui, trabalhadores desempregados fazem fila para concorrer a uma vaga de emprego em uma rede de supermercado em Curitiba. Então a gente sabe que, infelizmente, empregos relacionados ao terceiro setor, principalmente redes de mercado, não são empregos tão valorizados. E mesmo assim, graças ao desemprego,
a gente tem que ter uma fila de pessoas buscando esse tipo de vaga. Outro problema relacionado a essa explosão demográfica no meio urbano, a favelização. Então você tem, né, a construção de aglomerações subnormais, aglomerações em regiões onde não há um registro público, onde não tem saneamento chegando, não tem um atendimento do Estado chegando de forma correta, ligações elétricas feitas de forma ilegal, sem falar no risco ambiental, aqui ó, próximo a uma área de encosta que foi desmatada, não tem nem vegetação para proteger esse solo, né? Toda essa área está com risco sério de desabamento aqui. Infelizmente, a favelização é um sério problema, né, nos grandes centros urbanos brasileiros. A poluição, então aqui a gente tem uma área industrial, não só a poluição da indústria, mas a poluição automotiva também, a poluição dos automóveis, a poluição atmosférica é outro problema intenso nas áreas urbanas. E quando a gente fala de poluição, não é só atmosférica, é a poluição dos leitos, né, do leito dos rios, a poluição visual, a poluição auditiva, sonora, todas as formas de poluição que existem no centro urbano também. E, graças a essa poluição, a gente tem esse fenômeno da ilha de calor. Ele não está associado só à poluição, mas ela é uma das principais causas. Por que a gente chama de ilha de calor? Quando a gente analisa esse gráfico, a gente percebe que, justamente próximo ao centro urbano, ao centro da cidade, existe um pico da média de temperatura. Enquanto aqui na área rural a temperatura está batendo uns 28, 27 graus, no centro da área urbana passa dos 33. Por quê? Existem vários motivos. Primeiro, a impermeabilização do solo. As calçadas e o asfalto impedem o solo de absorver calor. Então, a impermeabilização do solo, a liberação de gases poluentes, né, principalmente pelos carros, deixa a atmosfera mais densa, absorvendo gases de efeito estufa, né, deixando mais quente, e os próprios prédios altos que impedem a circulação das massas de ar também acentuam esse fenômeno que a gente chama de ilha de calor. O ar atmosférico próximo ao centro urbano é sempre mais quente que o entorno. Parte de indústrias no Brasil. Então, o Brasil também, né, teve aí uma evolução industrial muito forte ali no século XX, junto com aquela explosão demográfica no meio urbano. O Brasil é um país de industrialização tardia, né, foi se industrializar com força só a partir dos anos 30 do século passado, ali no governo Vargas, e a gente consegue dividir os tipos de indústria no Brasil em 3 tipos. A indústria de base, a intermediária e a de bens de consumo. A indústria de base, o próprio nome já explica, né, a base da economia. Ela refina matérias-primas. A indústria intermediária, ela vai fazer produtos, ela vai elaborar produtos finalizados, só que para outras indústrias. Por isso que a intermediária está no meio do caminho. Né? E a indústria de bens de consumo é a que a gente mais tem contato no nosso dia a dia, né? Que vai fazer os produtos que a gente vai consumir. Né? A indústria alimentícia, têxtil, de eletroeletrônicos, etc. A gente tem indústrias de base, responsáveis pela transformação das matérias-primas e produtos que, em geral, passarão por outros processos industriais. Então, metalúrgicas, siderúrgicas, indústria de cimento. Aqui o exemplo, trabalhadores manuseiam ferro fundido em moldes para a produção de peças, aqui em Paraná. A intermediária, ela produz equipamento pronto, né? Máquinas também, materiais que serão utilizados por outras indústrias. Trabalhador na linha de montagem de motores. Né? Às vezes uma indústria de um motor elétrico, sai o produto finalizado, um motor elétrico, só que ele vai ser utilizado por outra indústria. Por isso que ela é intermediária. E a de bens de consumo é aquela que a gente tem contato, né? Como o nome sugere, nesse tipo de indústria são produzidos bens que nós, consumidores, né, utilizamos, sendo possível classificá-las em bens duráveis, né? O que é um bem durável? Um carro, né? Uma coisa que vai durar muito tempo. Ou bens não duráveis, alimentos, medicamentos, cosméticos. Você usou ali, já era, não durável. Então, aqui um exemplo de uma fábrica de calçados, um bem de consumo. Distribuição da indústria no Brasil. Essa parte conversa muito com história, com a aula de história. Então a gente tem
toda aquela questão da formação do território brasileiro, do ciclo do café, o dinheiro que estava envolvido aqui na região sudeste do país, e isso se reflete até hoje na distribuição da indústria. Então a gente tem a maior parte da indústria concentrada aqui no sudeste. A partir dos anos 90 houve uma certa distribuição da indústria, né, para o litoral do Nordeste e aqui para o sul do Brasil. Também com a criação da Zona Franca de Manaus, lá na década de 70, algumas indústrias vieram se instalar aqui no norte do país, mas vejam que a maioria da indústria do país está onde? Na faixa centro-sul do Brasil, litoral do Nordeste, aqui, até uma faixa que vem até Belém, e na Zona Franca de Manaus. O centro-oeste e o norte do país são um grande vazio industrial, porque aqui a gente tem muito mais a pecuária, a agropecuária sendo desenvolvida, e aqui a presença da floresta amazônica. Olha como é que está essa distribuição hoje. Então, ela era muito mais desigual. O Sudeste tinha uma proporção muito maior. Mas a partir da década de 90 houveram incentivos fiscais, para a indústria se espalhar pelo país. Então, a gente tem hoje uma grande concentração no Nordeste, mais de 15%, principalmente na zona da mata, no litoral. O Sul vem em segundo lugar, com 22%. Mas o Centro-Oeste, esse quase 8% está muito relacionado à indústria alimentícia. E o Norte, boa parte está ali em Belém e na Zona Franca de Manaus. Mas ainda hoje o Sudeste concentra 51% das indústrias brasileiras, principalmente em São Paulo, onde iniciou a industrialização do Brasil. E aí a gente entra na infraestrutura. A infraestrutura ela envolve muito o terceiro setor, os serviços. E ela é muito importante porque o próprio nome já diz, infra dentro, estrutura, a estrutura que está dentro. A infraestrutura ela é como se fosse o esqueleto da economia. Nós temos os 3 setores da economia: a extração de matéria-prima, a transformação, o comércio e serviços. Sem infraestrutura, esses setores não funcionam. Um exemplo, eu tenho lá o primeiro setor, plantação de laranja. Segundo setor, a fábrica que transforma a laranja em suco. A laranja não passa da plantação para a fábrica, não passa de mágica. Eu preciso do quê? Da infraestrutura da estrada para poder transportar essa laranja. Então a infraestrutura ela vai conectar os setores da economia. Alguns exemplos de infraestrutura aqui: o transporte, os modais de transporte, os meios de transporte do país, as fontes de energia que aquele país usa, ou mesmo as telecomunicações. São exemplos de infraestrutura. Aqui a gente tem o exemplo do transporte aéreo, o aeroporto. Esse é o mais caro, mas é um dos mais eficientes, por ser muito rápido. Aqui o transporte marítimo é o mais utilizado no mundo. Mais de 80% de todos os produtos comercializados no mundo vão pelo transporte marítimo. Afinal, o navio, primeiro que ele é barato, circula pelo mar, não tem a manutenção do mar, está lá, o oceano, não é igual uma estrada de ferro ou uma rodovia que precisa de manutenção. Segundo, que o navio consegue carregar milhares de containers, então acaba saindo barato. Mas é muito demorado, O navio leva meses para atravessar o oceano. Ferrovia tem um ótimo custo-benefício, porque um trem consegue levar o que precisaria de 200 caminhões para levar. Infelizmente, o nosso país, por questões históricas e políticas, não investiu muito em ferrovias. E rodovia. A rodovia é interessante para alguns países, algumas regiões. A nível de Brasil, o Brasil é um país muito extenso, não seria tão interessante ter transporte rodoviário, porque ele é muito custoso. Você tem o custo da manutenção das estradas, você tem o custo do transporte ali por caminhões, você precisa de centenas, milhares de caminhões, mas é o que o Brasil adotou como principal modal de transporte. A gente consegue comparar bem legal aqui, Olha a quantidade de rodovias no Brasil, a malha rodoviária principal do Brasil. E aqui a gente tem as ferrovias e as hidrovias. As ferrovias são bem menos que as rodovias. E olha que interessante, na região amazônica, onde a gente tem um déficit de rodovias, porque é difícil construir estrada no meio da floresta amazônica, é suprido pelo quê? Pelas hidrovias, pelo transporte em rios. E a energia. O Brasil se destaca pela fonte de energia limpa, energia renovável.
Então, da nossa energia elétrica, 61% vem ali da energia hidráulica, da força dos rios, das hidrelétricas. Então, até mesmo da energia nuclear, né? Com as nossas duas usinas nucleares no Rio de Janeiro. A eólica tem muita força no Nordeste brasileiro, tem um parque eólico incrível, né? Energia que vem do vento. Então, nesse aspecto, o Brasil se destaca no mundo por fontes de energias limpas, renováveis. Mas ainda assim a gente usa gás natural e carvão, eles ainda somam ali quase 17%. Mas é um número baixo se comparar com outras regiões do mundo. E aqui, ó, onde estão as nossas principais hidrelétricas? Na região centro-sul do país, né? Principalmente na bacia do Rio Paraná, onde eu tenho rios de Planalto. Aqui, ó, a potência em quilowatts aqui, ó, de Itaipu é gigantesca. Por que aqui tem a maior bacia hidrográfica do mundo, mas a potência não é tão alta igual aqui? Porque aqui os rios são de planície, né? Na Amazônia os rios são planos, correm planícies, eles não têm aquele aproveitamento elétrico que existe nos nossos rios de Planalto aqui do centro-sul do país. Então é isso, gente. Fiquem atentos aí à próxima revisão, façam, né, o formulário que está no link da descrição. E muito obrigado. Até a próxima.